Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Sheilinha. Deixa eu chamar aqui a dona Ana Paula. Aqui, se a pastora Ana Paula consegue entrar, que ela vai ter que falar muito hoje. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Sheila. Glória a Deus. Essa Sheila é daqui, tá, meu amor? É a Sheila Cristina, você já... Mas a shalom entrou agora. para ela também, amiga. Não, Paz. Aí, ó, a Ramla chegou. Shalom, shalom para a Ramla também. também. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Tô melhor, Esta amiga, tô melhor. é... Tô melhorando, graças a Deus. Um dia após o outro, né? Não posso falar muito, mas Deus é bom. Deus é bom, Paulinha. Pode falar aí você, amiga, por favor. Eu só tenho a agradecer aqui ao Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida, pela Lígia estar melhor, porque a Lígia estava ruimzona, hein, gente? Glória a Deus. Nem achei que a gente ia conseguir fazer a live junta hoje. O Senhor entrou com providência, então saúde para você. E Amém. glória a Deus. Vamos lá, mais um dia de vida aí, um dia nublado, mas gostoso, tá quentinho aqui no Brasil, aqui em São Paulo. É E verdade. vamos embora. É verdade, tá nublado, mas tá bom, né? Graças a Deus. Só Amiga, agradecer. vamos. É verdade, então. Quantas meninas estão entrando aí, Fabiana? Amém, Sheilinha. Eu falo um pouco da falta de ar, mas até o final dessa live eu estarei curada em nome de Jesus. Em nome de Amém, Jesus. profetiza, filho do homem, amém, em nome de Jesus. Amém. Cura. Olha a nossa amiga Catinha Guariente aí também chegando, né? Kátia. Ai, princesa do Senhor, precisamos de te ver, Kátia, aí nesse seu lugar tão bom. Ultimamente tá agitadinho, né? Bom dia, amiga Paz. Paulinha, vamos orar então pra gente começar, amiga, já que Deus é bom. Orar. O tempo todo Deus é bom. Vamos orar. Amém? Vamos orar, Catinha? Vamos embora, vamos, Sheilas. Olha lá. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho amado, queremos te agradecer pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu milagre. Te agradecer pela vida, te agradecer porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que ama, um Deus que protege, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam e confiam. Consagramos esse tempo a ti, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que a sua presença seja conosco, esse ambiente seja um ambiente agradável a ti, Espírito Santo de Deus. Declaramos já quebrado todo intento do inimigo, toda palavra contrária, tudo aquilo que se levanta contra o teu ministério, contra a tua palavra, Senhor, contra o que o Senhor tem para nós aqui na terra, nós declaramos quebrado, falido, destronado, destruído, desligado, em nome de Jesus. Nós declaramos falido todo o plano do inimigo e declaramos o teu senhorio sobre essa live, sobre a vida da Lígia, sobre a minha vida, sobre a vida de todas conectadas que estão aqui, conectados que irão entrar também. Nós cobrimos a vida com o sangue de Cristo, declaramos o teu senhorio e pedimos, seja conosco, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai nosso que estais no céu, que olha para nós que estamos aqui na terra e passeia com seus olhos aqui buscando adoradores. E nós estamos aqui, Pai. Eis-nos aqui e nos abençoa nesse dia com a tua presença, Espírito Santo. Te louvamos e te bendizemos. Amém, amém. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, né? Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo, né? Hoje eu tô assim. Aleluia. Deus é bom. Bom dia, Lilian. A paz, Dani. Paulinha, a palavra hoje, meninas, ontem à noite eu estava meditando na palavra, né? Para falar a verdade, ontem eu não saí. Eu falei, nunca fiquei tanto numa cama para repor. Ai, eu com vontade de espirrar, né? Então, e eu estava falando, Deus, eu não entendo muitas vezes os teus propósitos. E ele falou, então, quando a gente tem intimidade com Deus, ele revela sim, mas tem coisas que o Senhor guarda. O Senhor não vai revelando tudo. Aos poucos, né? Ele coloca, então,
E aí veio isso, né? Uma vida com propósito. O que é uma vida com propósito? Então, esse é o tema da nossa live hoje, né? Que está lá em Efésios capítulo 1, no versículo 4 e 5, Paulinha. Você pode já vendo aí, por favor. Eu vou Glória a escrever aqui Deus, para as aleluia. meninas. Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 5, certo? Sim. Vamos lá. Mas antes de criar o mundo, Deus nos amou. Olha que lindo, gente. Antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si e para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, nós já somos predestinadas ao amor de Deus, nós já somos predestinadas à sua graça e ao seu bom propósito, e através de Jesus Cristo nós ganhamos, né, essa intimidade de entrar no altar do Pai e de buscar nele o propósito. Pai, qual é o seu propósito? Né, tem algumas pessoas que já sabem, né, o seu propósito. Olha, meu propósito é esse. Se você não sabe qual é o seu propósito, tenha certeza, Deus quer falar com você a respeito dele. E olha, e hoje aqui é um gancho para você buscar aí em Deus o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Amém, Lígia? Amém. Mas assim, para a gente entender o que é o propósito, né? Bom dia, Noemi, quer dizer, boa tarde para você aí, querida. Um beijo. Viver com propósito, né, na verdade, significa o quê? A gente até coloquei aqui, tem um objetivo que motiva e impulsiona as ações, onde a gente toma decisões, dando sentido para a nossa vida. Não, então, o propósito é esse, eu tenho que fazer algo, eu tenho que ter um objetivo e uma motivação para que algo aconteça para dar sentido à minha vida. Não é simplesmente, eu tenho um propósito. Tá, qual é o seu propósito? Tem gente que não sabe qual é o propósito. E eu mesma demorei muito a entender o meu propósito, né, do que Deus queria. Nós estamos falando de propósito, né, como é que fala? Na palavra exata mesmo, né, literalmente o propósito significa isso, mas e o propósito com Deus? Essa é a grande diferença de alguém que tem uma vida dedicada àquilo que Deus quer fazer. Então, o que é mais importante, né? Então, quando a gente se molda à vontade de Deus, a gente vai entendendo o propósito. E, primeiro, o que é mais importante na nossa vida? Tem algumas perguntas que a gente precisa colocar para entender o que é propósito. O que é o propósito de Deus? Então, o que é mais importante na minha vida? Eu já começo por aí, né? Quando a gente leu esse texto aí, Paulinha, que você falou, lá em Efésios, tá abrindo aqui, ele fala o quê? Justamente isso, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, antes de eu nascer, antes de você ser criado, o Senhor já tinha algo sobre a nossa vida, ele nos escolheu. Nós já temos algo aí maravilhoso da parte do Senhor, né? Para sermos o quê? Santos e sem culpa alguma na presença dele. Mas eu sou pecadora, você é pecadora, sim, mas ele fala, sede santos como eu sou santo, todos os dias. Nós precisamos entender que essa certeza de que Deus nos escolheu nos dá autoridade no mundo espiritual para guerrear contra todas as potestades, contra as lutas que vêm sobre a nossa vida, para a gente achar e encontrar o nosso propósito. Então, o que é mais importante na tua vida hoje? Né, a gente está falando aqui de relacionamento com Deus. Claro, você vai falar, Deus é mais importante. Gente, isso aí não tem nem o que falar. Ele é mais importante. Mas o que influencia mais o nosso comportamento, Paulinha, hoje? Perguntando para mim? Então, meninas, hoje vai ser assim, espirro, mas glória a Deus e aleluia, com Vicky. Vamos lá. Pergunta novamente. Vamos lá, meninas. Qual que é a pergunta, Lígia? O que é mais importante na minha vida? E o que está me influenciando a buscar o meu propósito? Vamos pensar assim? Então começa. Algo importante para mim. O que tem sido mais importante e relevante na minha vida hoje? Para eu falar, eita, eu estou cumprindo o meu propósito, né? E o que está me influenciando nisso? Quais são as situações que me influenciam para eu chegar no propósito que Deus tem na minha vida? Já começa por aqui, né? Então vou pôr mais uma pergunta para ficar um pouco melhor. Quais as orientações que nós estamos tendo para tomar essas decisões, para chegar no propósito de Deus?
Então, o que que é importante? Quem está me influenciando e por onde eu estou sendo orientada para chegar nesse propósito sobre a minha vida, né? Então, a gente já tem que entender isso. Eu não vou chegar num propósito, se eu nem sei o propósito, primeiro eu tenho que saber o quê? O que que Deus quer de mim? Mas quem sou eu com Deus? Ou seja, eu tenho que ter uma vida de intimidade com o Senhor. Não tem outro caminho, né? Então, é que nem uma empresa, né? Eu vou trabalhar numa empresa, para eu entrar lá, para eu fazer o serviço que me é delegado, eu tenho que conhecer a empresa, eu tenho que falar com o dono, eu tenho que conhecer a equipe, eu tenho que estar por dentro daquilo que está acontecendo naquele ambiente, para eu poder exercer aquilo que me foi dado. E com Deus não é diferente. Com Deus, aliás, não é igual, mas é acima disso. Porque a gente não está falando de uma pessoa que está mandando em nós estamos falando do nosso Deus, que é o nosso Senhor, mas também é o nosso Pai. É aquele que a gente sabe que tem que agradar, que a gente tem que fazer de acordo com a vontade dele. Então, eu estou realmente sendo influenciada por pessoas ou por situações, eu estou num ambiente onde as decisões são tomadas para seguir o propósito de Deus na minha vida? É isso que eu quero fazer para vocês. Vocês estão, meninas? A paz para quem entrou agora, né? Bom dia, Maria Bezerra, paz, querida. Então, nós estamos seguindo a vontade de Deus? Nós estamos seguindo aquilo que Deus quer? Mas, Lígia, eu não sei, parece que eu estou no caminho certo, de repente para as coisas, não acontece. Isso são lutas, né? São lutas que vai acontecer na nossa vida. Então, como você está tomando as decisões dia após dia? Você está sendo influenciada por quem? Né, Paulinho? Sim, louvado seja Deus. Eu estava lendo aqui também no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 10, fala assim: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Como é importante, né? Normalmente a gente fala de versículos pequenos, Jesus chorou. Mas nesse versículo, que é bem pequenininho, no versículo 10, pode ser até que tem algumas versões diferentes, ele fala assim: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Porque nesse versículo, quando eu estava lendo, eu vi que ele fala que ele nos escolheu. Foi Deus que nos escolheu, né? Logo antes da criação. Para sermos. Para que ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Não é na presença dos outros, não é para os outros, mas é para Deus. Então, é a tua intimidade com Deus. Depois ela fala assim, para sermos adotados como filhos. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus nos chamou não para sermos criaturas, mas sermos filhos e filhas dele, né? E conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, já declara, o Paulo já fala aí a respeito de tudo que nós precisamos. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus tem propósito de que nós venhamos ser separadas e separados para Ele, para que Ele possa conversar com intimidade e apontar o caminho. Quantas vezes nós estamos em situações que a gente não sabe que caminho tomar, que resposta dar, o que fazer, quando a própria palavra fala que é só nós irmos até o Senhor, nós irmos até Deus, sabe? Naquele cantinho no nosso quarto de guerra, eu fui assistir a Forja, algo tão especial, aquela senhora que sempre inspira a gente nos filmes, e mostrando assim, só você ir lá no teu canto e buscar em Deus, falar, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer comigo, porque assim, ó, o propósito tem um propósito geral e tem um propósito para cada situação que a gente recebe na nossa vida. Então, o teu propósito, maior propósito é continuar agradando a Deus e ser filha dele, como a palavra fala, ser filha, ser separado, ser alguém que está na conexão com Deus, né? E mesmo diante das lutas, você vai ver a boa mão do Pai ali com você, não que você não vai passar por dificuldades, nós falamos sempre isso aqui, você vai passar, mas quando você está dentro do propósito que Deus escolheu, que Deus permitiu, que Deus colocou para a sua vida, você vai encontrar caminhos inimagináveis, situações, você fala, olha, como eu saí dessa, como eu escapei dessa. Foi a mão de Deus, a boa mão e a misericórdia de Deus na sua vida. Então, ele te chama assim, ele te chamou, ele te predestinou em amor para ser filho, para ser filha, e fala assim, olha, anda comigo,
anda comigo porque eu vou te mostrar o que eu tenho para a sua vida, qual é o propósito que eu tenho para a sua vida, né? Porque as pessoas podem nos empilhar de situações, de atividades, de coisas, mesmo dentro da igreja, ou dentro da nossa casa, ou no trabalho, e muitas vezes eu falo assim, olha, eu não tenho um dom para isso. Mas quando, de repente, você está fazendo, desenvolvendo aquilo, e quando você vê, a coisa desenrola, e você consegue fazer direitinho, e você consegue dar resultados ali, porque você estava dentro de um propósito de Deus. Agora, quando você não está no propósito, aí fica complicado, porque as coisas não andam, não funcionam, e é nesse momento que você tem de parar e falar, Deus, o que o Senhor quer para mim diante dessa situação? O que o Senhor tem para mim dentro deste lugar que eu estou inserido? O que o Senhor tem dentro para mim diante da visão de mundo que o Senhor tem para mim? Porque cada um de nós somos extremamente importantes. Mesmo nesse texto ele fala, nós somos simplesmente a obra-prima de Deus. Imaginou isso? Você olhar no seu espelho e falar assim, eu sou a obra-prima de Deus, que é algo incrível, né? Verdade, Paulinha. E assim, né? Todas as vezes que a gente tenta entender o nosso propósito, a gente vai ouvir algo do Senhor. Tira a tua vontade. Tira a tua vontade, né? Então, começou. Billy, vocês estão vendo, hoje aqui em casa tá uma benção. Meninas, eu quero primeiro pedir perdão, que eu tô com a voz, tô espirrando, tô tossindo, mas a gente vai fazer essa live aqui em nome de Jesus, amém? Vocês vão tudo orar por mim, em nome de Jesus. Então, quando a gente entende que nós temos que cumprir um propósito, um chamado de Deus, a primeira coisa essa palavra ninguém gosta de ouvir, mas faz parte da vida de um cristão. Renúncia. É intimidade com Deus para saber o propósito. Primeiro passo, né, Mi? É isso mesmo. Paz, Manu. Além disso, o que a gente precisa? Renunciar às nossas vontades. Porque às vezes o meu propósito é diferente do teu propósito. O propósito que nós fazemos diferente, né? Mas será que Deus está de acordo com aquilo que a gente está fazendo? Né? Então, fica essa pergunta. Meninas, eu vou ter que ver aqui. Olha isso. Tô vendo. Você tá vendo? Billy, você quer entrar na live também? Eu dei um brinquedinho para ele, ele tá mordendo o brinquedo e o pé dele. As renúncias que Deus tem falado para mim e para você, muitas vezes a gente não abre mão disso. Mas como a Noemi falou, se eu tenho intimidade com Deus, se eu chego ao ponto de falar, Senhor, eu tem coisas que eu quero entender, tem coisas que eu sei que o Senhor não vai mostrar, mas eu quero viver a tua vontade. Tem os Salmos, eu até anotei aqui, é o Salmo, Salmo 25:14, diz assim, o segredo do Senhor é para os que o temem. Olha isso, gente. O segredo do Senhor é para os que o temem. E ele lhes fará saber o seu conserto. Deus traz, sim, revelação dele para quem teme a ele. Então Deus tudo vai falar comigo? Algumas coisas, sim. Para nós termos as direções, para a gente ter essa certeza que a gente precisa realmente viver a vontade do Senhor. E nós estamos entendendo isso, então, se eu temo a Deus, tenho uma vida de intimidade com Ele, então por que eu não estou entendendo ainda o meu propósito? Por que será que algumas coisas eu ainda tenho dúvida? Talvez porque nós ainda estamos querendo que as coisas aconteçam à nossa maneira. Então, uma vida com propósito, inclusive, né, todo mundo que já leu Rick Warren, né, desse livro, Uma Vida com Propósito, o livro mais vendido no mundo, quer dizer, um dos livros mais conhecidos de devocional, ele fala sobre isso, né, é todos os dias. Eu tenho um propósito com Deus, mas eu também tenho algo na minha vida que eu quero fazer. Então, se eu sei que Deus quer que eu vá para esse lado, e o meu propósito está aqui ainda, e eu estou querendo virar um pouquinho para cá, eu preciso parar, voltar a ter uma vida mais íntima com Deus, através da oração, através do jejum, e com isso, através da intimidade com Deus, e com isso eu vou entender o que Deus quer da minha vida. Vocês estão entendendo? Então, assim, quem aqui já descobriu o propósito? Coloca aqui, eu. Se você não descobriu, coloca assim, eu não. Coloca aqui, vamos tentar entender isso. E qual é a dúvida que leva a isso? Porque a gente está aqui para aprender uma com as outras, né, Paulinha? Com certeza.
A gente está aqui para aprender, estamos aqui para dividir, né? É como se fosse realmente uma mesa de ceia. É, o nosso eu querer, o nosso eu querer direcionar o que Deus já nos entregou. O É o nosso nosso eu, querer. né? Ainda não calamos o nosso eu, ela tá falando. Às vezes o eu da Uhum. gente quer falar mais, né? Que nós não venhamos permitir isso, porque quando nós fazemos o desejo, só o desejo do nosso coração, as implicações são muito grandes, porque depois, quando a coisa fica complicada, eu sempre falo isso, a gente é que nem criança, quando a coisa complica, a gente vai atrás daquele que resolve. Então, para a gente não precisar correr atrás daquele que resolve, para resolver, é melhor a gente ficar, esperar e falar para ele, olha, qual é o teu caminho, qual é o plano piloto, qual é o projeto, eu tô dentro. Né, o falar o sim para Deus é tão maravilhoso. E nessa Bíblia que eu estou, a versão do Salmo 25 fala assim: viverão em prosperidade, os seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem, ele lhes ensina a sua aliança. Ou seja, o ensinar de Deus traz a prosperidade dele sobre a nossa vida. O ensinar de Deus, quando nós nos abrimos para que ele faça o desejo do coração na nossa vida, faz com que nós venhamos viver em prosperidade e em bênção. Né? E prosperidade se subentenda não só bens materiais, mas prosperidade em todas as áreas, em tudo que nós vamos fazer. Eu lembro ali quando Jabes orou ao Senhor e pediu para que ele estendesse, aumentasse ali sua terra, que ele desse prosperidade, que desse saúde. Ele chamou e falou: Senhor, olha, eu estou colocando aqui tudo que eu tenho nas tuas mãos. E Deus ouviu a Jabes e respondeu para ele. Então, entendi que muitas vezes buscamos migalhas, e o segredo é sentar à mesa do banquete, é isso mesmo. E cada vez que você e eu nos reunimos numa mesa como essa, num lugar como esse, porque eu vejo, né, a gente já está na internet, mas é uma mesa, a gente escolhe as mesas que nós vamos sentar, nós escolhemos o que nós vamos dividir. E hoje, o que a nossa proposta aqui, eu acho que todos nós, é essa: sentarmos na mesa com Deus e pedir qual a tua direção, qual a tua diretriz, qual é o teu mover, sabe? Sermos executivos de Deus, sermos executivas do Senhor, servos, filhos, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida, e a gente tenha esse gozo, esse prazer, né? Quando ele fala que ele nos predestinou, ele já tem uma predestinação, já tem uma marca, já tem um milagre de Deus, e muitas vezes a gente quer fugir disso, e isso gera frustração, gera muitas outras coisas, porque Deus está ali. Ai, não, olha, vida. Hoje eu já vi pessoas falando: a vida dentro da igreja não é para mim. Trabalhar na obra é para mim. Isso eu não quero fazer aquilo. Não. Eu tenho uma voz lindíssima, mas eu não quero cantar assim. Eu sei administrar muito bem finanças, mas eu não quero trabalhar. Eu sei trabalhar com criança, nossa, de um jeito assim, mas não é o que eu quero para mim. Eu quero outras coisas. Então temos de buscar em Deus, falar: Senhor, eu tenho um dom. Para que o Senhor me chamou? Qual é o teu propósito? O Senhor já me predestinou para quê? E quando a gente entra nessa sintonia, um milagre acontece, gente. É um boom de milagres. E eu louvo a Deus por isso. Verdade, Paulinha. Nós temos que entender que a igreja, né, como um todo, a gente está estudando, inclusive, sobre isso, né? Ai, nem me fale. E Jesus, ele não veio, né? A gente nem vai entrar nesse detalhe. Mas quando o Senhor fala primeiro da igreja que somos nós, a igreja primitiva, ele deixou sim. Mas na frente a gente sabe que uma instituição é necessária sobre a nossa vida, né? Mas eu não quero nem entrar nisso. Eu queria falar a respeito disso como um corpo de Cristo. Nós temos cada um aqui dons, onde o Senhor quer te usar. E a Ingrid colocou algo, né? Às vezes buscamos migalhas. Sabe por que, Ingrid, que a gente busca migalhas? Porque a gente ainda tem muito medo de algumas coisas. A gente, assim, a pessoa ainda tem tanto medo de encarar algo, e a gente se conforma com, muitas vezes, aquilo que eu falei: quem está orientando as nossas decisões? Qual é a voz que você está sendo guiada? Qual a voz que eu estou sendo guiada? Né? Então, se é aquela voz que fala assim: ei, você não vai conseguir. Você lembra que você falhou de novo? Você falhou já tantas vezes nisso. Você lembra que você foi frustrada nessa área? Você sabe, só trazendo palavras, pensamentos que nos fazem parar. Enquanto a palavra do Senhor diz: ei, traga à memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que te dá esperança. Ontem à noite eu estava assistindo um filme,
acho que eu assisti 4 filmes seguidos ontem, gente. Eu falei, meu Deus do céu. Ontem eu vou abrir um parênteses aqui. A minha prima estava aqui me ajudando aqui em casa e eu estava deitada, né? Porque eu não conseguia levantar. E levou sopinha, e levou caldinho, e não sei. Eu falei, gente, né? Fazia tanto tempo que eu não era tratada assim, né? Porque no corre-corre da nossa vida, a gente não tem tempo de cuidar até de nós mesmos, né? Só que numa dessas paradas, ela entrou e nós ficamos assistindo uma pedaço de um filme. Não vou lembrar o nome dele agora, mas é um menino que nasceu com é, aquela doença, paralisia infantil. E é um caso real, né, que aconteceu muito tempo atrás. Uma família de pastores, e o pai dele não aceitava que ele jogasse beisebol. E desde pequeno, o que ele mais ouvia era: olha, você já nasceu assim. O pai dele, pastor, cuidando, e falava: filho, esse milagre para você não vai acontecer. O pai dele não acreditava nele. O pai dele levava a palavra. A mãe dele ali assim, ó, quietinha. Mas você viu o intercessor. Eu falei, gente, esse filme falou demais comigo. Porque muitas vezes é assim, as pessoas querem olhar e falar assim, nossa, sua perna é tão fina, você acha que você vai conseguir correr? Não, mas olha a tua voz, taquara. Ah, não, você não tem jeito para isso. Você é chata, você é grossa, você é isso, ou você é mimimi demais. São vozes que tentam olhar e falar assim, Senhor, eu posso até ter propósito, mas eu acho que eu não me encaixo naquilo que o Senhor tem na minha vida, né? Mimos do Senhor. Ah, é verdade, né? Eu estava precisando de... Só não veio injeção. A pastora Ana Paula ontem falou, vai tomar injeção. Eu falei, nem essa mensagem eu ignorei, porque eu tenho um certo problema com a injeção. Por isso que eu tô ainda assim, né? Devia ter ido. Mas se for necessário, eu ainda vou hoje, né? Mas assim, o que eu quero dizer? É isso, Ingrid. Às vezes, nós mesmos nos limitamos, sim. Então, quando eu paro, ele, no último, foi tão legal, porque no final, eu não vou contar o final, não, depois eu lembro o nome do filme, passo pra vocês, tá? Mas assim, Amor pelo Jogo, alguma coisa assim. E ele no final já adulto, ele vencia, ele passou pelas cirurgias, por tudo aquilo, e no final o chefe mais conhecido lá, um dos treinadores mais conhecidos da época dos Estados Unidos, olhou para ele e falou assim, você acha que você vai vencer 10 vezes? Ele falava assim, a minha deficiência não está na minha perna, porque é aqui que eu trabalho. Ele falou, eu não vou usar minha perna, eu vou usar como Golias usou. Aí ele começou a falar como Davi usou, Davi matou o gigante. Ele começa a falar da Bíblia. Aí ele entra em Filipenses e começa a falar o pai dele, olha. E o pai dele fala, o que eu fiz com meu filho? E aquele homem no final só falava assim para ele, para os que iam jogar, né? Ele tinha que acertar lá as 11 tacadas sem errar nenhum. E falava assim, faça o pior para a vida dele. Destrua ele. Hoje é o seu dia de destruir ele. Ele vinha mansinho. Eu vi como Satanás falando para alguém, ó, vai lá, coloca alguma coisa para deixar ela triste. Sabe como o inimigo usa pessoas para tentar nos paralisar? Fala assim, ó, vai lá, coloca uma enfermidade, talvez hoje eles não vão nem ter live. Ó, vai lá, mexe no casamento, mexe na saúde, mexe em qualquer área. É isso que o inimigo quer fazer. Então ele vem, ele sopra no ouvido de alguém, ele sopra numa situação, mas se nós ficarmos atentos à voz do Senhor e não dar essa legalidade, essa abertura para o inimigo, nós vamos vencer também. Nós vamos vencer, sabe? Então, e ontem, assim, o Senhor me deu umas 3 ministrações, só de anotando as coisas, eu falei, obrigado, Senhor, eu não estou mexendo minhas pernas nem meu corpo, mas a minha mente, ela está ativa. E é isso que o Senhor quer para a nossa vida, seja uma mulher ativa no reino do Senhor, no reino de Deus. Mas eu não quero trabalhar na obra, trabalhe na obra, trabalhe em casa, trabalhe no seu trabalho, seja uma mulher que faça, um homem, né, um cristão, que faz diferença onde você está nesse momento. Se você está trabalhando, é nesse lugar que as pessoas vão olhar e vai falar, ela não está aqui à toa, ela não está nesse lugar à toa. Há um propósito de Deus na vida dela, na vida dele. E o Senhor vai fazendo isso sobre nós. Então, por que eu vou temer? Por que eu vou temer se Deus é comigo? Por que eu vou temer o gigante se eu tenho as pedrinhas que eu treinei lá atrás? Não é grande, mas é o necessário. Cadê as pedrinhas que está na tua mão? Cadê a funda? Né? Não foi isso que matou Golias, o que matou foi a faca depois, cortando ele a cabeça, mas o que fez ele cair foi a fé que Davi tinha, na certeza do Deus dele, que era maior do que qualquer gigante. Então, é essa fé, meninas, que hoje me levantou para estar aqui com vocês, para falar, não tem enfermidade que vai me paralisar.
Não tem nada que pode nos parar no meio do caminho. Né, Nilma? Né, Paulinha? Amém, Paulinha? Amém. Já tem sair de cena e deixar o Senhor trabalhar por nós. Glória a Deus. Em Romanos 8:28, fala, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Confirmando ali a palavra de Efésios, né, gente? Então, nós somos chamados, justamente, Ingrid, ele nos chama, ele nos capacita, ele nos dá vitória, e simplesmente precisamos que a gente venha ouvir essa voz. Porque vozes para nos calar, a gente está cheio. Vozes para falar que nós não somos, oh, meu Deus do céu, desde que a gente é criança. Né? Tem uns que são mais privilegiados do que outros, mas muitas vezes aqui, quantas vezes não ouviram algumas pessoas que nós amamos falando que a gente não era, que a gente era improvável, que a gente não podia, que a gente não era capaz de fazer tantas coisas, e diante das nossas falhas jogavam no nosso rosto as nossas falhas. Mas Deus veio com a graça, com o amor, e fez nos abrochar, crescer, viver grandes milagres, e até muito mais longe do que daquelas pessoas que falavam algumas coisas a nosso respeito. E hoje a gente te chama para isso, para você saber que você tem um propósito de Deus na sua vida, para você saber que Deus te chamou, já está determinado a sua vitória na cruz do Calvário, já está determinado o que Deus tem para a sua vida. A questão é simplesmente se posicionar. Nós estamos te chamando hoje para se posicionar, mas me decepcionar, eu já me decepcionei com tantas coisas, então, com coisas, com pessoas, não com Deus, até porque Ele já tem algo preparado para a sua vida. Então, se Ele está te chamando hoje, usando a nossa vida aqui para te falar, levanta e anda, faz isso mesmo, faz com que o que Deus colocou dentro de você viva, ganhe fôlego, faça. Coloca as suas mãos, simplesmente coloque aquilo que tem no seu coração que Deus tem trabalhado. Não importa quem as pessoas falem, importa o que você vai entregar para Deus, até porque é para Deus que você tem que prestar contas, né? Não é para pessoas. É verdade, Não é para né? pessoas. É verdade. Né? Claro que nós temos os nossos compromissos diários, né? Nossas contas a acertar, né? Como cidadão. Mas aqui a gente está falando da motivação de que é eu alcançar o propósito de Deus na minha vida, o propósito do Senhor. Então, todas as barreiras que você imaginar e que você não imaginar vão aparecer. É como videogame, né? Você acaba vendo as fases, e quem desiste no meio do caminho fica parado naquela fase. Eu vejo que eu tenho um monte de adolescente aqui que joga os videogames e eu vejo a alegria deles quando sai daquela fase e vai para a próxima. E às vezes a gente para numa fase porque a gente se acomoda, fala, mas tá bom assim já, Senhor. Eu já andei, tá vendo quanto eu já andei? Mas a palavra do Senhor diz, né, que aquela passagem que ele fala, os teus planos não são iguais aos meus, os meus planos são maiores que os seus, tá? Acho que tá em Jeremias, né? Você tá tão 29:1, preocupado, você tá, 29:11. você tá Porque tão, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. amém, amém, é verdade, Lívia, as barreiras vão cair, já estão caindo em nome de Jesus. Em Jesus. nome de Jesus, né? Eu creio nisso, eu creio. Então, ele nos faz prosperar em todas as áreas. Bom dia, Dani, a paz, querida. Ele nos faz prosperar em situações que você fala, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha o dom para isso, né? De repente o Senhor, você nunca viu isso, mas o Senhor está querendo te usar na palavra. Mas você vou pregar? Sim, por que não? Todos nós fomos chamados para o ID do Senhor, e o ID dele é fazer discípulos. Ele fala, ide e fazei discípulos. Ele não falou, ide e vai passear. Ide e vai lá, só aproveitar. Não. O fazer discípulos é isso. Eu ir num lugar, eu falar do amor de Deus, e aquela pessoa dá fruto. Talvez você não vai saber o que aconteceu com ela, mas eu tenho aprendido isso. O importante não é quem semeia, o importante é a semente. Né? Porque quem vai colher é o Senhor. Eu posso semear aqui, você onde você está, por onde você passar, mas quem vai colher no final é o Senhor, vai falar, ei, lá atrás alguém teve fé suficiente para acreditar que aquela vida ia ser transformada. Eita, não sei porquê, mas tem gente aqui falando, eu já semeei tanto nessa vida, tanto que eu estou a ponto de desistir. Não é para desistir. Não é, o Senhor não desistiu da gente. O Senhor não desistiu
de nós. Se hoje nós estamos aqui, vivos e vivas na presença dele, é porque a misericórdia se renovou e nos alcançou nessa manhã de terça-feira. E louvado seja Deus por isso. Sabe, o Senhor tem renovado as nossas forças. Ontem, né, Paulinha, a gente tentou falar, eu falava 10 palavras e eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? O que está acontecendo? Vinha um certo medo. E aí eu lembrei, eu falei, Deus, o Senhor tem tanta coisa ainda. Eu falei, eu só lembrei também do que Deus falou lá atrás. Respira, respira. Tem hora que nós temos que trazer aquilo que o Senhor já falou lá, né? Então, e ontem eu recebi muitas palavras, assim, proféticas na minha vida pelo WhatsApp, vocês não têm ideia. Alguém falou, olha, Lígia, Deus manda te dizer isso. A outra, não. Eu falei, Jesus. E o Senhor mostrou para mim que no meio de uma adversidade, no meio de um lugar onde você pensa que, ai, Deus, acho que agora eu estou estabilizada, que nada vai acontecer, o Senhor vai levantar pessoas, o Senhor vai levantar aqueles e aquelas que falam assim, ei, Deus tem uma palavra para a tua vida, eu estou contigo, não é para você parar nesse caminho, vamos mudar de fase? Vamos buscar o que Deus tem, qual é esse propósito? Né? Então, é muito ampla a palavra propósito, né, Paulinha? A palavra propósito, tá, Deus tem um propósito na minha vida, Senhor. Tá, eu sei o propósito que Deus tem hoje na minha vida. Mas eu não queria aceitar isso. Porque, lembra que eu falei lá atrás do filme, as vozes eram assim, Ih, vai demorar muito, minha filha, até parece. Não, o Senhor escolhe pessoas grandes, o Senhor escolhe, né? Era assim. Mas, aí, o medo, a gente falou do medo, lembra da live da Vivi? Aliás, quem participou escreveu a cartinha, porque a minha carta foi escrita. A minha Foi queimada, também. foi pro correio. Também. E assim, esses medos, a insegurança, isso aí é tudo semente da incredulidade. Porque quando a gente tem fé realmente em Deus, o medo não vai nos paralisar. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor, que é Jesus, ele vai lançar fora todo medo, nos dando o espírito de ousadia, intrepidez, em vez do medo e do temor. Né? O temor tem que ser só Deus, e não a homens ou a circunstâncias, né, Paulinha? Sim. A Ingrid está falando que uma vez menosprezaram o sonho dela. Para você qualquer coisa serve, mas eu desisti de sonhar o meu sonho. Meu sonho é o tamanho de Deus, né? Daí ela falou assim, deixou o sonho dela, vai sonhar o sonho de Deus, né? Porque quando Deus coloca sonho dentro da gente, Deus coloca, e muitas vezes quanto mais você vê alguém menosprezando, às vezes nem uma pessoa, às vezes mais que uma pessoa, ainda mais as pessoas que importam para você menosprezando o seu sonho, é a hora que você tende a ir, Deus está te chamando para conversar, como fizeram com Davi, né? Como fizeram, menosprezaram Davi, e olha o que Deus fez na vida de Davi, e Daniel estava lá como escravo e foi menosprezado também pelos reis que sucederam. E Deus fez o que fez. Então, hoje, o que mais importa para mim e para você é saber o que Deus tem realmente para a nossa vida. Os nossos sonhos entregar diante do Senhor, porque tem coisas que geram, são desde a de infância, estão gerando aqui, estão dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. A gente tem sim de colocar para Deus e falar, Senhor, me ajuda a realizar, sabe? E algumas vezes até denunciar também, falar, Senhor, você está vendo o que estão falando, o que estão fazendo, olha, eu coloco nas tuas mãos, não é ficar com raiva, com ódio, com ira, se manifestar, sabe, contra pessoas, porque a nossa briga não é contra pessoas, mas é entregar e falar, Senhor, eu estou aqui, me usa para louvor e glória do teu nome. E o Senhor vai fazer, porque Ele é Deus, e Ele te ama, e Ele gerou no seu coração esse desejo. Vivi muito tempo frustrada, a Noemi falando, buscando entender qual era o meu propósito. Casada e mãe de um casal de gêmeos de 11 anos, eu sempre perguntava a Deus sobre o sentido da minha vida. Glória a Deus. Portugal, este ano, durante as férias em Portugal, Deus me respondeu de forma tão clara que todas as minhas dúvidas se dissiparam. Louvado seja Deus. E a Ingrid falou aqui, não desistir de sonhar. Eu tenho tudo, eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí, meninas. É isso mesmo. E a Linda falou, o Espírito Santo é a garantia mais valiosa que o Pai ofereceu
para assegurar todos os Uau, privilégios estabelecidos na nossa vida. Ele é o nosso seguro, o nosso garantidor. Glória a glória a Deus. Deus, glória a Glória a Deus. Deus. Glória a É, Deus. Meninas, é como isso que fala é a o Lígia, para não ficar nas Espírito. nossas palavras, olha as experiências que cada menina aí tem. Obrigado, meninas, por estar dividindo, participando da live, dividindo com a gente a experiência de vocês. É verdade, né? E a Linda falou, ó, o Espírito Santo, lembra da voz lá no começo? Quem está orientando as decisões que você está tomando hoje? Será que você precisa de um coach para te dar? Será não menosprezando, porque eu já passei, eu já fiz curso, eu amo coach, terapeuta, psicólogo, tudo isso é muito importante na vida da gente quando precisa. Psiquiatra, Só faltou tá tudo, psiquiatra, né? Ainda tá não, tudo bem, gente. A gente não tem nada contra Ah, nenhum imagina, profissional. Pelo né? contrário, pelo Pois é. contrário. Na hora que eu ia marcar psiquiatra, o senhor entrou na cena e falou, não, filha, peraí que eu resolvo o teu caso, né? Teu caso é mais sério. E a gente brinca assim, mas são profissionais. Só que eles vão ter manuais de certas situações para a nossa vida. Agora, quem tem resposta, quem tem direção, quem segura na nossa mão, quem dá consolo, conforto e orientação é o Espírito Santo de Deus. E se esses profissionais também não são direcionados por Deus, vai ser tudo errado. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A voz que está me direcionando tem que ser a voz de Deus e eu tenho que ter o Espírito Santo trabalhando dentro da minha vida, deixar ele fazer o que ele quer, né? Deixar fazer o que ele quer. Então, o que eu quero alcançar com o propósito que Deus tem para mim? Onde eu tô? Hoje eu tô na fase, talvez você tá numa fase boa, né? A Noemi falou, hoje eu sei qual é o propósito, glória a Deus, mas nem todas ainda chegaram, né, nesse nível de entender o propósito. E quando eu chego, será que eu já estou exercendo da maneira que Deus quer? Ou eu cheguei, não, Senhor, agora eu já cheguei no propósito, porque senão a gente entra no piloto automático, aí acha que tá bom, né? Gente, ontem, né, por eu ter ficado ali, eu falei, meu Deus, eu leio a palavra do Senhor todos os dias, eu oro todos os dias, eu busco o Senhor todos os dias. Mas talvez eu estava fazendo de um jeito tão normal, que para mim estava natural só aquilo. E o Senhor tem falado para nós, se aprofunda, mergulha, busca mais, porque eu tenho coisas mais profundas para você. Então, quando a gente chega no nível que a gente acha que tá bom, é aí que o Senhor fala, não, não, agora que você não entendeu, que agora vai ficar melhor. Com Deus tem um louvor que fala, né, nunca é igual ou pior, tu tem sempre o melhor. Nunca é tá do... Então, Deus sempre vai nos surpreender. E o que que o mundo está precisando hoje? O que que o mundo está precisando hoje? Hoje tá, né? Hoje é a guerra. Eu estava lendo, né, por causa das eleições nos Estados Unidos, o que vai acontecer no mundo, se um ganha, se o outro ganha. O Senhor falou assim: eu não dependo deles para mostrar o meu poder. Eu não dependo das pessoas para falar quem eu sou, para mostrar o que eu vou fazer. Num instante, o Senhor vem e pode consumir uma situação, consumar algo na nossa vida que a gente não estava esperando. Né? Então, mas nós estamos aqui. O que que o mundo está precisando hoje? De homens e mulheres dispostos a falar, olha, eu estava num propósito diferente de trabalhar e conseguir tal coisa, porque depois que eu conseguisse eu ia fazer, mas o Senhor fala e começa nesse pouco. Lembra lá do Golias e do Davi? Das pedrinhas que estavam na mão dele, da funda que estava. Né? Isso foi só instrumento, mas o que gerou o milagre e a vitória na vida de Davi não foram as pedrinhas, não foi a funda, foi a fé e a certeza que ele tinha no Deus grandioso qual ele servia e que ele temia, como a palavra que diz, né? Novamente, Salmos 25, 14. O segredo do Senhor é para quem o teme, e ele lhes fará saber o seu conserto. O Senhor fala com quem teme a ele. O Senhor revela os seus mistérios para quem busca ele. O Senhor tem coisas insondáveis ao nosso pensamento, à nossa vida. Mas se eu buscar de todo o meu coração, vem resposta. Deus vai usar alguém, Deus vai usar uma situação, Deus vai fazer com que você entenda que as veredas, não, né? Ele abre caminho, né, no meio do deserto. Que é abrir caminho no meio do deserto, gente? É só areia. Ontem eu fiquei pensando, Senhor, como que o Senhor consegue abrir caminho no meio de deserto? Porque o vento acaba com aquilo. Você pode abrir num dia. Em Natal é assim, né? Nas dunas. Não estou falando nem lá fora do país. Vamos falar aqui mesmo, onde a gente está. Quem já foi nas dunas sabe. Um dia ela está aqui,
outro dia a areia está aqui, né? Ai, abriu o caminho. O homem sofre, sofre para tentar chegar naquele lugar, mas quando Deus passa, né? Sopra. O vento do Senhor é para soprar e para mudar, não é para confundir, mas é para dizer, ei, ei, se eu estou mudando, eita, se o Senhor está mudando o teu caminho, é porque ele tem algo maior. Se o Senhor está mudando a direção de algumas coisas na tua vida, é porque ele está falando, ó, o que você está fazendo não está de acordo com o que eu quero, como a Ingrid pôs lá. A vontade do Senhor é maior, né? Sai do raso, mergulha o tesouro. Eita, está sempre no fundo do mar. É verdade. Né? Até hoje tem gente querendo descobrir o que tinha no Titanic, nos navios, e não vai chegar. Porque tem coisas no profundo que Deus fala assim, ei, ei, tem coisas que é só na eternidade. Tem coisas que é para agora, tem coisas que é para o amanhã. Mas em tudo isso, né, Paulinha, o que a gente entende? Que Deus está dizendo que quando eu quero alcançar o propósito na minha vida, ele vai usar pessoas para nos ajudar. Aliás, né, daí a honra quem tem honra, a palavra do Senhor diz. Gente, nós temos um canal no YouTube agora, porque nós é dessa, nós não, nem somos dessa, nós é dessa, né? Deus é bom. E eu louvo a Deus que tem usado a vida da Sheila lá na Alemanha, a vida da Cíntia, que está lá em Aracaju, olha isso, ele liga aqui, no Nordeste, liga aqui, né? Temos devocionais, gente. A Sheila coloca todos os dias às 5 horas da manhã. Você tem noção do que é isso? Né? Nas madrugadas, vemos o sobrenatural de Deus e encontramos os propósitos dele. Então, Deus tem falado. Estava parado esse canal. Aliás, estava fechado para balanço. Aí, Deus, chique, Ingrid, já coloca aí, conectadas pela palavra, a Cheirinha vai pôr o link aqui embaixo, já segue, todos os dias, pastora Ana Paula aí, ó, tá com um batalhão aí de devocionais, uma bênção do Senhor. Por quê? Porque o propósito é esse, né, a gente aparecer, o propósito é que o Senhor apareça, que Ele cresça e nós diminuamos, que a glória dEle manifeste na minha vida e na tua vida, através da palavra dEle, do que Ele tem, né? Lígia, você começou a live baqueada, mas o seu semblante melhorou. Oh, glória a Deus, amém, amém, amém. Eu recebo, Marcos. Eu já estou aqui assim, falando, Deus, eu quero estar bem, porque o que o Senhor tem para mim não me dá para ficar parada há muito tempo, né? Mas eu entendo que às vezes Deus me põe quietinha para eu acalmar algumas coisas, né? Mas eu falei, não, a enfermidade não é para me paralisar. Mas eu recebo essa palavra, Marcos, em nome de Jesus. Segue lá, gente, por favor, ó. A Dilma Lisboa entrou também, a paz, querida. Segue esse canal e compartilha, gente, porque isso é para a glória de Deus. As meninas estão fazendo, né? Elas estão fazendo com tanta dedicação que eu falo, eu não teria nem tempo, sabedoria, porque Deus dá. Se eu buscar, eu sei que eu faço. Mas o Senhor é corpo, é isso. Esse é o corpo de Cristo, né? Olha lá, Cris. Ah, Cris da Holanda, tá aqui, Cris, linda. Já escuto todos os dias. Amém, amém, amém. Olha lá, gente, entra aí no link. Agora não, depois, mas salva aí, né? Para vocês entrarem, tá bom? E coloca lá, comenta, se tem uma palavra também, se vocês quiserem participar. Isso aqui é obra do Senhor para as nossas vidas, né? E eu quero terminar essa fala falando duas perguntinhas, aliás, questionando a mim mesma, foi isso. Eu estou em que fase do propósito que Deus tem para mim? Eu já cheguei no meu propósito? Eu estou a caminho desse propósito? Segunda pergunta, as pessoas que estão comigo estão na mesma visão? Estão sendo direcionadas pelo mesmo Deus que eu sirvo? Estão unidas? Nós estamos em unidade? Porque nós temos que estar em unidade com Cristo. Você nunca vai chegar num propósito querendo fazer tudo sozinho ou sozinha. Nós vamos estar na vontade de Deus se nós trabalharmos em unidade com quem está na mesma visão. E aí me lembra, Paulinha, aquela passagem lá em Pentecoste 2, né, quando o povo se reuniu em uma só voz, em um só coração, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Não falou assim, e os apóstolos e os diáconos e as irmãs do coque, não. Falou, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque era uma só oração, era uma só visão, era unidade. Né, pastora Roberta? Paz, Robertinha.
Palavras pontuais, cada devocional. Gente, as meninas já estão seguindo. Louvado seja Deus pela vida de vocês, viu? E é isso, né, Paulinha? Então, unidade. Nós temos que ter unidade com as pessoas que têm na mesma visão. E se não está na mesma visão, eu sou obrigada a falar em outra língua. Sorry, né? Auf Wiedersehen. Bye, bye. Tchau. Não dá certo. E Deus tem tirado. E Deus tem colocado. O importante é isso, a gente está na mesma visão do reino de Deus. O Senhor Jesus falou, eu vim para trazer o reino, eu vim falar do meu reino, do reino dos céus. E quem está nessa afiação, entendendo que o reino de Deus não é pão, não é comida, né? Isso faz parte da nossa vida aqui na terra. Mas o que ele tem vai além disso, né? São as coisas espirituais. E eu sei do propósito que Deus tem na minha vida hoje e nada vai impedir isso na minha vida e nem na tua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né, Paulinha? Bebendo água para a voz voltar. Amém, Paulinha? Amém? Amém, amém. Em Atos 2 está escrito assim, no dia de Pentecostes todos estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Eles estavam em coletivo, eles estavam juntos, no mesmo propósito. E o fogo de Deus, a presença de Deus veio de modo individual. Cada um com o seu propósito, cada um com o que Deus tinha chamado, cada um ali numa língua diferenciada, e Deus falando com todos, no coração de todos, porque Ele sabia o que tinha dentro de cada um. Então, quando a gente se dispõe a ouvir a voz de Deus, quando a gente se dispõe a falar, Senhor, fala comigo, qual é o teu propósito? Não vai ter circunstância, não vai ter pessoa, não vai ter nada que possa parar, porque, inclusive aqui no livro de Isaías 55, no versículo 10, fala assim, a chuva e a neve descem dos céus na terra e permanecem até regá-la, fazem brotar os cereais, produzir sementes para o agricultor e o pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos e ela fará o que deseja. Amém. Ou seja, a palavra de Deus germina dentro de nós quando nós permitimos que a palavra penetre no nosso coração, penetre na nossa mente, sabe? E a gente lança fora tudo aquilo que o inimigo fala, que as pessoas dizem, mas a gente está ali linkada com Deus e essa palavra produz o quê? Frutos. Essa palavra produz o propósito de Deus, né? Cresce, floresce, e é isso que acontece quando a gente ouve a Deus, simples assim, né? Não deixando com que o barulho do mundo, não deixando com que pessoas que veio para querer tirar a nossa força, querer tirar o nosso o que Deus entregou para nós, né? Porque parece assim, parece que é simples, não é simples. Sempre vai haver oposição. E sempre vai haver uma palavra de Deus para a sua vida, para falar, olha, se fortaleça em mim, escute o que eu tenho para falar para você, não o que as pessoas pensam, o que acham. Mas desde o ventre, Deus nos chamou para essa terra com um propósito de vida, propósito de produzir para o céu, produzir para Ele, fazer com que as coisas aconteçam. E depois a gente vai voltar para lá e vai simplesmente se regozijar por tudo aquilo que Deus nos deu nas nossas mãos. Você lembra a palavra dos talentos? Quantos talentos Deus te deu? Tem gente que tem múltiplos talentos, e aí vai trabalhando nos múltiplos talentos, mas se ele te deu um só, então se apega a esse, e produz de maneira especial para Deus, com carinho, com amor, e fala assim, não enterra, porque fulano falou, porque aquilo falou, ainda mais quando se usa liderança, né? Às vezes é liderança, começando dentro de casa, né? Pais, tio, sei lá, quem quer, e depois continua, às vezes, na escola, no trabalho, na igreja, não permite que ninguém roube aquilo que Deus deu para você, não tenha medo, né? A Sheila fala assim, mas que Deus nos mostre nosso propósito e estejamos, mesmo que Deus nos mostre nossos propósitos e estejamos com medo, Ele nos mandará seus colaboradores do reino
para nos ajudar a abençoar. É isso mesmo, é só nós buscarmos fazer com que o propósito de Deus se cumpra. A Ingrid falou, estou no meio do propósito, não posso olhar para trás, preciso seguir a voz e avançar. E nós estamos aqui para te falar, let's go, vamos! Glória a Deus. Olha, é isso Ó, aí, gastando então, inglês, Ana Paula, vamos, gostei. o chão para caminhar, que ainda é longo. É, Mas glória a Deus, a Sheilinha está falando aqui, o canal está lindo, Deus tem nos inspirado tremendamente, é tudo tão leve e em shalom, é verdade, querida, para Deus, é com paz, que dá a alegria, o crescimento, a gente precisa estar inspirado nele para produzir. A nossa motivação é Deus, e as pessoas no caminho, porque Deus vai usando, é muito gostoso você ter pessoas que nos ajudem, pessoas que gostem do que a gente está fazendo, que dê um retorno positivo, isso é muito bom, mas o maior fruto de todos a gente vai colher em Deus. A Lilian amém. fala, glória a Deus pela vida de vocês. Deus tinha um propósito para a vida de cada um que está assistindo hoje e assistirá futuramente, abrir os nossos olhos espirituais e receber o maná dele. Amém, é isso mesmo. Recebe aí, ó, onde você estiver, momento que você estiver vivendo na sua vida, Deus te chamou para produzir, Deus te chamou para que você gere para ele, Deus te chamou para que você venha fazer a diferença nessa terra. Não permite que ninguém te pare, mas escuta aquela voz do Espírito Santo que fala para você, vai lá que eu estou contigo. E ele vai mandar colaboradores, né, Sheila? Né, Cíntia? Né, Lígia? Jesus, em Né, nome Ana? de Jesus. Deus vai mandando, vai mandando. É verdade. Rosita, Deus la bendiga também, querida. Né? Rosita, nossa querida, que está lá em Houston. Ela está em Houston, né, no Texas, né? Beijo para você e continuamos aqui. Ela entende o nosso português já, que é uma meio brasileira, né, Rosita? É, Deus tá cuidando da tua casa, Rosita. Deus, ele cuida dos teus, né? E é justamente isso. Nós temos que colocar a nossa casa na presença do Senhor, entender que o nosso propósito com Deus inclui a nossa família. A Rosita entrou e eu tenho que falar isso. O propósito que Deus tem na minha vida tem que incluir a minha família. Ah, mas eu não tenho filho. Inclui a minha esposa, inclui o meu esposo, inclui as minhas, né? Quem está comigo. O propósito que Deus tinha na vida de José, o sonho não é, o sonho foi de José, mas não foi para José. O sonho foi para Jacó e para a família toda. Deus deu um sonho para ele onde a família participava, onde a bênção ia ser dele, ele que sofreu, ele que lutou, né? Eu que lute para que os outros sejam abençoados. Se assim o Senhor quiser, é dessa maneira. Se o Senhor está permitindo você lutar, sair um pouquinho aí meio machucadinha, mas a tua casa vai servir ao Senhor. A tua família faz parte desse propósito de Deus sobre a tua vida, né? Sobre a tua casa. Então, nós temos que fechar essa live falando, entenda o que Deus tem para você através da oração, do jejum, da intimidade, busque Ele de todo o teu coração, se for nas madrugadas, se for pela manhã, se for pela noite, não importa, o importante é você dedicar o teu tempo exclusivo na presença do Senhor e pedindo essa direção para Ele. E você vai ver a tua casa também colhendo esses frutos em nome de Jesus, né? E esse é o propósito que Deus tem hoje aqui, trazer. Nosso propósito é propósito das conectadas. O nosso propósito é para Deus, tocar em outras vidas. É verdade, é verdade. A sua família, sim, Ingrid. Serviremos ao Senhor, eu creio que já está servindo e vai servir, e vai se estender, não pode ficar só no nosso quarteirão. Olha, gente, eu posso falar isso para a glória do Senhor, os meus vizinhos eram todos, todos, sem exceção, todos, hoje servem a Deus aqui, servem ao Senhor, né? Um foi batizado lá na igreja que eu tô, Tenia, outra, a Marta, tem uma bênção aqui, qualquer hora ela vai entrar aqui na live, ela chama Marta, eu falo dela porque ela já me deu essa liberdade, eu dou testemunho. Ela brigava comigo, por causa do meu outro cachorro que eu tinha, que eu deixava ali embaixo. E um dia o Senhor falou, escreve uma carta para ela falando quem é Marta. E foi assim que
que eu ganhei ela para Jesus, sabe? Hoje é uma bênção, intercessora aqui em frente à minha casa, lá tem uma igreja batista gigante, ela é de lá, intercessora, e eu olho e falo, até ela entender o porquê que eu deixava, né, o cachorro embaixo e não em cima, porque ele era muito grande, e ela me pediu perdão e a gente teve, assim, um encontro com Deus numa mesa. Então, às vezes, está do teu lado, alguém que o Senhor quer usar, essa pessoa está te apurrinhando. Pode ser essa. Pode ser essa oportunidade que Deus quer revelar o propósito dele na tua vida. Através da mansidão, né, através do amor, através dos olhos do Senhor. Através dos olhos do Senhor. O que é? Leia um comentário que ela fala de nós. O que você está falando aqui, Ingrid? Vocês são demais. Me sinto acolhida. Precisamos de mulheres como vocês. É isso. É isso. Servir a Deus não é, servir a Deus não é eu precisar atrair multidão. Servir a Deus é eu atrair a presença. É a presença do Senhor. E a presença do Senhor atrai quem Ele quer. Atrai quem se dispõe a receber isso. Então, nós sabemos que isso aqui vai crescer. Porque parece que tem pouco aqui, mas vocês não têm a noção da dimensão que isso ocorre depois que acaba essa live. Eu recebo mensagem da Paulinha também de pessoas muito longe, ou então pessoas que nos procuram falar aquela palavra foi suficiente para não acabar com a minha vida. Sabe, isso não tem preço, não tem preço, tá? Então, atrair a presença de Deus, Gi, atrair a presença de Deus é o mais precioso, porque quando a gente atrai a presença, essa presença se responsabiliza a trazer quem Ele quer, a curar quem Ele quer, a mudar quem Ele quer, a fazer o que Ele quer. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. Ah, né? Ai, Catinha, você é suspeita, eu amo você demais. Né? Grace is enough, Rosita também. É isso, né? Grace is enough, gente, em inglês quer dizer a graça é suficiente. A graça de Deus é suficiente na minha vida e na tua vida. Desculpa, gente, mas sentir a presença de Deus, muitas vezes, nos faz não precisar... são momentos, né? E sentir a presença de Deus, ela vai curando a nossa alma. Ela cura o físico também. E a gente fala, tudo bem, ontem não foi o meu melhor dia. Tudo bem, hoje vai ser melhor. Hoje o que Deus tem para mim não se compara ao de ontem, porque amanhã vai ser melhor do que hoje. Apesar das lutas, eu sei o propósito que Deus tem na minha vida, é levar a palavra dele a quem ele quer, é cruzar as nações. Ontem, Paulinha, sabe o que Deus fez? Me fez olhar cada país que eu pisei sem ainda entender o meu propósito. Aí você vai falar, nossa, você viajou? Não, eu viajei sem $1 no bolso, sem R$ 1, tudo porque Deus tinha um plano e não era do meu jeito. Eu preciso falar isso aqui, sabe? Tem gente que pensa que vai ser na tua força, no teu braço. Eu me formei jornalista e falei, pronto, vou ganhar um mundo com o microfone na mão. Aí o Senhor me tira da área, me tira de tudo que precisava e abre as portas para o meu marido. Eu comecei a ver Finlândia, países nórdicos, sabe? América do Sul. E eu falava, Deus, eu estou nesses lugares sem ser da minha vontade e da minha força, porque eu achei que ia ser do meu trabalho. Ele falou, então, porque não é na tua força que eu faço, é na minha. E ontem eu estava olhando as fotos de cada lugar que eu já tinha ido, e o Senhor só me lembrou, falou, você lembra? A primeira viagem que eu ganhei foi estudando inglês, que eu fui para a América. E ali eu não tinha condição nenhuma de falar de Jesus, porque eu estava, né, mais para lá do que para cá. Eu nem tinha conhecido Jesus ainda, gente. Eu nem tinha né? E o Senhor já me conhecia. O Senhor já me conhecia. Quando o Senhor me levou para a América a primeira vez para estudar, eu fui para balada. Eu fui conhecer o Pleasure Island, que é a Ilha do Prazer. Olha o nome. Sabe? Mas eu não conhecia Jesus. E louvado seja Deus que Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. O Senhor não leva em conta o tempo dos pecados que eu tive. Ele fala, dos teus pecados eu esqueci. Eu tenho algo novo para a tua vida. Aleluia. Deus está dizendo aqui nessa manhã, é novo que Deus tem. É novo que Deus tem.
E eu sei que Glória os a meus Deus. pés pisarão em lugares onde eu nunca imaginei. E tudo isso é para a glória dele e nada vai impedir. E ainda que os meus pés não cheguem, na pandemia eu recebi essa palavra. Antes da gente começar as conectadas, Paulinho. Eu tô abrindo com vocês aqui. Porque ontem o Senhor me fez ver isso também. Eu comecei a pegar meus caderninhos. E o Espírito Santo me trouxe a memória que eu fui num chá. Gente, eu sou cercada, ó. Batista, a 80 a 100 metros da minha casa. No fundo da minha casa, a Assembleia de Deus, que é fundo da minha casa, literalmente, ouço louvor. A minha fica pertinho aqui. E no culto aqui atrás, no chá de mulheres, uma irmã saiu, levantou, não conhecia, pegou na minha mão e disse assim: Deus levará a tua voz aos quatro cantos dessa terra. Ontem o Senhor me trouxe isso à memória. Eu pensei que eu ia sair louvando, sabia, Gisele? Eu falei, nossa, mas eu nem tenho voz de cantor. Vocês estão entendendo? Que Deus ele não vai usar aquilo que você acha que você é boa. Ele vai usar aquilo que ele escolheu nos dons que ele te deu, mas a maneira dele. E hoje eu entendo que nós alcançamos quatro cantos da terra através da nossa voz, através da palavra dele, né? Então, onde, como diz lá, né? Aquilo que está em Coríntios, né? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, em que nem desceu ao coração, é o que Deus tem preparado para aquele que os temem. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Deus tem coisas grandes. Gente, eu tô numa luta aqui, vocês estão ouvindo, né? Cadê a Dani Guedes? Ela tá aqui porque meu filho, um palmeirense, um corintiano, um São Paulino, me põe a música do Corinthians para mensagens. Eu não sou obrigada a ouvir isso. Então vocês orem por mim. Mas voltando aqui, gente, servir a Deus é isso, é leve. Servir ao Senhor é leve, Paulinha. E eu falo que hoje eu tive um sonho com a Paulinha, nem contei para ela ainda. Um sonho muito profético. E vai acontecer em nome de Jesus. Né? Olha lá, vai Corinthians. Tá ouvindo, né? Essa baixaria. Eu vou trocar isso agora, em nome de Jesus. Tá repreendido. É isso. A gente tem que fazer a vontade do Senhor da maneira que Ele quer. E o Senhor falou, tá vendo, filho? Eu te falei antes de acontecer. Nem estava sendo gerado. Jeremias 1 fala isso. Meu Deus, a presença de Deus é tão linda. Antes de você ser gerada, eu já tinha planos para a tua vida. Eu te formei antes do ventre da sua mãe. Antes disso, o Senhor nos gerou. Antes das conectadas ser gerada, Deus já tinha um plano para saber que a internet... Quanto que eu ia imaginar, gente, que a internet que está fazendo isso aqui, que está fazendo as quartas-feiras que a gente faz pelo Meet, alcança tanta gente? Nunca. E alcança as pessoas certas. E o que Deus está querendo dizer nessa manhã, o propósito que Ele tem na tua vida depende de você crer, depende de você não desanimar, depende de você saber que o Deus que te chamou é fiel para cumprir. Amém, Paulinha? Amém, glória a Deus. Nós gostaríamos de terminar essa live lembrando para você que você é um propósito. Você é um propósito de Deus para essa terra. Eu vi essa frase da evangelista, né, internacional, para a eleitora internacional Viviane Gatolin, ela falando assim, que nós somos um presente para a terra. Então, que nós continuemos sendo um presente aonde o Senhor nos colocar. Não permita que ninguém fale contra isso. Você é uma bênção, você é um presente de Deus. Tem algumas circunstâncias, tem algumas dificuldades que fazem com que você, muitas vezes, se descaracterize de si, né? Ontem eu estava ouvindo falando a respeito de coisas do nosso corpo, hormonais, etc e tal, sabe? Entrega tudo. Cuida da tua saúde, cuida da tua saúde física, cuida da tua saúde mental, e fala para o Senhor te usar na potência máxima, para que o nome dele seja glorificado na terra. Não permita que nenhuma circunstância venha abortar essa missão. A missão de servir a Deus, a missão de salvar almas, a missão de ser bem-aventurada aqui na terra, a missão de ser amigo de Deus, amiga de Deus, foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, nada diferente, tudo que tiver diferente disso, não compactua, né? A Sheila está falando aqui, apareceu rapidinho aqui para mim, no judaísmo fala que a fé de Deus em nós é tão grande que Ele nos permite acordar para cumprir nossa missão. Eu já ouvi isso e achei tão maravilhoso, gente, meu Deus. Eu achei assim, tão... cada um tem um animal que merece. Eu achei
Tão maravilhoso isso, sabe? Quando a gente acorda, Deus está contando conosco, por isso que Ele deixa a gente ter esse fôlego de vida. Então, Amém. acorde para Amém. Cristo, acorde para a obra, acorde para você viver o melhor de Deus, sabe? Diante das suas adversidades. Mas eu estou passando por isso, por aquilo. Tem bênção, tem milagre, cava, procura, porque tem algo sobrenatural de Deus para você viver. Amém? Amém, Glória a Paulina. Deus. Eu queria, só minhas considerações aqui finais, eu Amém. coloquei aqui diante dessa palavra que eu li, né, de Efésios, eu li o livro de Efésios agora de manhã, e ele fala que Deus derramou graça gloriosa, comprou a nossa liberdade, perdoou os nossos pecados, derramou graça, sabedoria e entendimento, nos tornou herdeiros de Deus e colocou o selo do Espírito Santo sobre nós, gente. Tudo isso foi que Deus fez. E ele fala assim, ó, é que nós temos que pedir a Deus, né? Paulo fala que nós temos de pedir para Deus sabedoria espiritual, entendimento para crescer no conhecimento dele, um Amém. coração iluminado e a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco que cremos. Então, tem alguns pedidos aí, depois confere lá, lê lá o livro de Efésios, é curtinho, lê lá e você vai ver ali tantas promessas e tantas coisas que Deus tem para aqueles que o amam e são amigos dele. Amém? É para mim e é para você e para todo aquele que ama a palavra de Deus. Amém. E ele nos chamou para presentear a terra, não esqueça disso, né, Em nome Sheila? Glória a Deus. de Jesus. Amém. Amém. Paulinha, ora por nós aí. Ora por mim, Vamos ora orar por e nós. Em agradecer, nome de porque Jesus. o dia aqui em Santo André tá lindo, gente. O sol já apareceu aqui, tá É bem verdade, fresquinho, já tá bem abriu aqui. gostoso. É verdade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos te agradecer pela vida. Nós estamos vivos, nós temos propósitos do Senhor, que ele venha se cumprir cada um dele. O que o Senhor tem para nós hoje, que venha se cumprir, que teu nome seja glorificado, que nós venhamos viver o teu milagre. Nós estamos aqui na dispensação da tua Amém. graça e esperando do céu Amém. o teu poder e a tua graça. Senhor, nos abençoa nesse dia, colocamos toda a nossa família, toda a nossa parentela nas tuas mãos, te pedimos que o Senhor restabeleça a saúde da Lígia, abençoe a sua casa, o seu ministério e as conectadas pela palavra também. Em nome de Jesus nós te louvamos e te bendizemos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Amém. amém. Amém, Amém. gente. Olha, amanhã, né, Paulinha? Dá os recados Beijo. aí. E amanhã, quarta-feira, das 3 às 4, nós estamos juntos lá no Zoom, né? No Zoom? Mentira. Não, no Meet. Mentira. Agora é no É. Meet. No Meet você está mais que convidada a participar conosco, é uma grande bênção, uma palavra assim. Essa terça, amanhã que vai pregar a nossa teóloga Sheila, né? Louvado seja Deus. É a teóloga amanhã? Sheila ou é a A evangelista gente Lívia? vê Não lembro quem é, mas depois, sei. que eu não lembro. Só sei que hoje eu tô aqui. Glória a Deus. Então, pessoas que amam a Deus e que se preparam para trazer uma palavra gostosa, quentinha, que vem do céu para cada uma de nós. Quinta-feira nós vamos ter live à noite, gente, a partir das 20 horas. Vocês estão convidados para estar conosco. E visite o nosso canal. Aleluia. Glória a Deus. Vai lá, se inscreva, aperta o sininho lá para chegar a notificação e passe para outras pessoas também, né? Para todos nós ser abençoados. Vamos fazer a obra, vamos ajudar e fazer a obra, né? Porque Ah, é aí tem galardão verdade. para todo mundo, amém? E sábado a gente vai estar com a Gisele, lá no ministério Isso, dela, à tarde, vamos vai estar ser um lá. culto abençoado. Na parte da manhã, eu vou também estar lá na escola da Trindade, né? A escola de cura da Trindade, e à tarde a gente vai estar lá na pastora. Olha, já estou profetizando, Gisele. Na Gisele lá, Amém. cantora maravilhosa aí do Senhor. Uma levita enviada aí dos céus, no presente de Deus para nós. Amém? Eu ligo para você quando terminar, tá bom? Ó, beijos. Que Deus abençoe, abençoe, Amém, abençoe a meninas. todos. Deus Beijo. abençoe. E também Deus os te abençoe. meninos, em nome Os de meninos Jesus. Fiquem na paz do Senhor. também. Amém. Glória a Deus. Tchau, gente. Paz, meninos. Paz.